Arquitetos de formação, Sebastian Roux e Filipe Lima fundaram a Limson Consulting em 2019. Mas desde 2013 partilham a sua paixão pela coerência na informação de projeto. Empresa dedicada à gestão BIM, a Limson tem como missão otimizar os processos de projeto e obra através da implementação de estratégias de gestão de informação. Atualmente, a Limson tem como objetivo o crescimento local, a certificação dos serviços e a expansão internacional. Recebemos no Passa a 2 Sebastian Roux. Ora viva! Bem-vindos a mais um episódio do Passa a 2. Hoje trago um tema muito forte e muito presente, muito atual na indústria, o BIM. O BIM está a chegar aos projetos com muita força. A indústria como um todo parece estar ainda um bocadinho numa base de uma curva de aprendizagem e de adoção. Como é que isto chega aos projetos, como é que funciona, como é que se faz, que implicações tem. Estamos todos, de alguma maneira, a aprender a trabalhar com esta nova realidade. E hoje vou conversar com o Sebastian Roux, da Limson, alguém que está muito dentro de tudo isto e eu diria está claramente aqui na frente da implementação do BIM nos projetos. Esta conversa vai ser extensa, vamos dividir em 2 episódios. O primeiro episódio vamos conhecer um bocadinho o Sebastian e vamos falar sobre o que é o BIM, o que é que funciona, como é que se estrutura e por aí fora. E depois temos um segundo episódio em que vamos dedicar a conversa muito mais a casos concretos, práticos, de projetos, de dificuldades que temos no dia-a-dia, na implementação e tudo mais. Espero que seja uma conversa útil. Olá, Sebastian, muito bem-vindo ao Passa a 2 e obrigado por teres aceitado este nosso convite. Se calhar começava um bocadinho por qual é a tua história, como é que chegaste ao mundo do BIM e como é que nasceu a Limson? Ok, vou voltar um bocado atrás, desculpem por isso. Eu sou arquiteto de formação, acabei o curso em 2007 e, portanto, entrei no mercado do trabalho na véspera da crise, ou seja, 3 meses antes. Portanto, passado 3 meses de entrar no meu primeiro trabalho, fui despedido, ou seja, última a entrar, primeira a sair. Uma boa primeira experiência. Exatamente. Depois fui trabalhar para uma empresa de projeto de arquitetura que trabalhava principalmente para Angola, como a grande maioria das empresas de arquitetura nessa altura, e que aguentaram a crise um bocado graças a isso. Foi dentro dessa empresa que tive a minha primeira formação de Revit, isto já em 2013, e era um gabinete de cerca de 10 pessoas. Eu dei-me bastante bem com o software e na prática depois fui arrastando um bocado os outros, portanto em 6 meses mais ou menos a empresa tinha já mudado completamente para o Revit, já não estava a trabalhar em AutoCAD. Tive mais ou menos 10 anos de experiência profissional em gabinetes de arquitetura. A partir de 2013 fui assumindo não oficialmente as funções de BIM Manager dessa empresa. Até que em 2016 o mercado angolano começou a cair, o mercado português começou a descolar e fui então propor os meus serviços a uma empresa saudita que tinha acabado de se instalar em Portugal como BIM Manager geral para a empresa. De empresa projetista? É empresa de arquitetura, mas multi-especialidades. Ou seja, tinham arquitetura, tinham as engenharias todas em casa, tinham iluminação, paisagismo. Portanto, lançaram um desafio, olha, queremos implementar BIM na empresa inteira, tanto em Lisboa, como em Riad, como em Veneza. Então tínhamos um plano bastante ambicioso, há 2 anos, de transformar a empresa completamente. Entretanto, ao mesmo tempo, quando comecei este novo trabalho, inscrevi-me numa formação, essa já de BIM, apenas teoria, ou seja, a parte prática eu já dominava, o software, mas queria aprender a teoria, os standards, as ISOs, como é que a coisa funcionava no Reino Unido e, portanto, inscrevi-me nesse curso para ganhar aqui algum background, que é o curso BIM da Ordem dos Engenheiros, em parceria com a Universidade do Minho. E, portanto, nessa fase tivemos esse plano de 2 anos, o plano já estava mais ou menos a meio, até que a empresa fechou em Portugal, deslocalizaram tudo para o Egito, para afinal voltar a abrir tudo em Portugal, passado 1 ano. Foi uma experiência. Não há aí uma relação de causalidade, o facto de tu ires deixando um rastro de empresas que decidem fechar? Não. Não, e para já a minha empresa ainda se tem aguentado mais do que qualquer outra, portanto espero que não. O que...
E portanto aí estamos em 2016. 16 foi quando eu entrei nesta empresa, 2018 foi quando a empresa fechou em Portugal, mais ou menos fevereiro de 2018. E é aí que nasce a Limson. E aí veio o Filipe desafiar-me para abrir uma empresa de projeto para fazer novamente projetos para Angola, juntamente com outro parceiro que trabalhava connosco na altura. E entretanto eu já estava completamente virado para esta parte Portanto, já eras mais BIM manager do que arquiteto. já era mais BIM manager do que arquiteto, e por isso disse, olha, eu por mim quero experimentar abrir aqui uma área de negócio diferente, que é a gestão BIM, ou consultoria BIM a empresas. Não sabíamos ainda bem a quem é que íamos prestar consultoria. Sim, mas... E então, pronto, fomos experimentando cada um 2 caminhos diferentes. Passado um ano abrimos a Limson já só com o BIM como especialidade. Não, ou seja, não fazem deixámos... projetos. Não. A Limson nunca fez projetos. A Limson deve ter um projeto de um apartamento e de uma moradia. Pronto, sim. Mas pronto, depois não continuámos com o projeto. E portanto temos a Limson desde 2018 enquanto 19 enquanto BIM manager a prestar serviços a ateliês. Ou seja, aberto como empresa desde 2019. Entre 2018 e 2019 estávamos todos como freelancers e um bocado a palpar o mercado e a ver se... O arranque normal. A ver se este serviço tinha algum... Sim, pagava. Exatamente. Começámos com os projetistas, que era quem conhecíamos. Projetistas arquitetos ou... Arquitetura primeiro. Primeiro. Posso dizer nomes, aliás, até acho que é válido dizer aqui que a Open Book foi o nosso primeiro cliente. E o que foi onde nos conhecemos já foi agora. Onde nos conhecemos. Nós também trabalhamos muito com a Open Book e foi em algum projeto da Open Book, já não sei qual, a primeira vez que nos teremos cruzado. Pois. Acredito que foi a PHC, sim. Sim, foi. PHC. Primeiro em que trabalhámos realmente juntos com a Open Book. Sim. E portanto houve aí um arranque, Limson em força, 2019 é quando começam a trabalhar com ateliês de arquitetura. Já 2018, ou seja, o primeiro trabalho com o Open Book, e esse trabalho na prática era o que eu sabia fazer na altura, ou seja, eu tinha saído de uma empresa em que estava a fazer a implementação, a Open Book já trabalhava 100% em Revit, não havia AutoCAD dentro da empresa. No entanto, estava a precisar de unificar processos e, portanto, era gestão de templates, gestão de standards, etc. E foi um bocado o trabalho inicial de 2 anos, foi conseguir uniformizar a forma de trabalhar da empresa, ou ajudar a uniformizar a forma de trabalhar da empresa, com um ponto de partida muito positivo, muito bom, ou seja, uma equipa muito boa, muito forte, que já trabalhava muito bem em Revit, mas que estava a precisar de arrumar a casa. Sim. Portanto, não foi para um projeto específico, foi estruturar procedimentos e processos e o modelo deles por aí fora. E desde aí, o que é que fazem hoje? Ou seja, o que é passado esta meia dúzia de anos? Onde é que andam? Qual é que é a vossa dimensão? O que é que estão a fazer? Muito bem. Então, continuando, o mercado dentro das empresas de arquitetura era um pouco curto e, portanto, fomos expandidos também universos para empresas de especialidades. Isso também foi um treino muito bom para o que estamos a fazer agora, porque percebemos, em grande parte, todos os desafios das especialidades quando estão a trabalhar em BIM. Portanto, o facto de termos estado durante um ano depois também a dar apoio a equipas de especialidades obrigou-nos a perceber como é que toda a cadeia funcionava e como é que toda a cadeia trabalhava. E, portanto, foi, se calhar, o melhor treino que nós tivemos para depois conseguir ajudar na parte da contratação, que é o que fazemos, que é muito do que fazemos hoje em dia. Ou seja, o que é a Limson hoje em dia? Em 2020, tivemos o primeiro contacto de um dono de obra que queria contratar um projeto em BIM, mas que não sabia como fazê-lo. E que queria também um apoio para fazer a verificação do que se estava a encomendar. Ou seja, um pouco como a fiscalização e a gestão de projeto, só que apenas ligado aos modelos. Sim. E a ver se o projeto estava a ser desenvolvido nos modelos. 2020, portanto, foi o primeiro concurso ao qual respondemos. Foram 3 empresas a concorrer. Tivemos a sorte de ganhar esse primeiro concurso, que era a nova sede da REN. Certo. Que depois, a partir daí, houve outro concurso para a Operação Integrada de Entrecampos, que também conseguimos ganhar, e portanto foram assim os 2 projetos que nos lançaram e que na prática traduzem melhor o que nós fazemos hoje em dia. Ou seja, o que é que fazemos hoje em dia? Ajudamos principalmente donos de obra a contratar BIM,
escrever requisitos para as equipas de projeto, escrever requisitos para as equipas de obra e depois verificar durante todo o processo se as equipas estão a cumprir esses requisitos e relatar ao dono de obra se está a receber aquilo que pediu. Sim. E hoje tem uma equipa de quantas pessoas? O que é a Limsa a esse nível, mais ou menos? Neste momento estamos com 11 pessoas. Já não estamos só a trabalhar em Portugal, estamos com alguns projetos no Reino Unido. De cá para lá. De cá para lá. E que aliás é de cá para lá ainda para outra geografia. Certo. Estivemos até agora com bastantes projetos de data centers na Noruega, pontualmente um trabalho na Bélgica e indiretamente alguns para a Arábia Saudita, e queremos continuar a crescer Então já vamos, dentro e fora de Portugal. Já vamos perceber como é que estas experiências se cruzam connosco cá. Então, olhando para o BIM é claramente um tema incontornável na indústria nos dias que correm. Conversas de café, sem ser de café, reuniões de contratos, de tudo e mais alguma coisa, está omnipresente. Da forma como eu vejo a coisa, acho que a indústria como um todo, quando digo indústria, digo projetistas, empreiteiros, donos de obras, gestão, fiscalização, todos nós estamos numa curva de aprendizagem. Isto, para quem nos esteja a ver em vídeo, estou a fazer o desenho de uma curva e acho que a indústria está aqui no cantinho de baixo desta curva. A indústria como um todo, desde saber manipular as ferramentas, desde saber como é que devíamos estar a trabalhar, desde perceber o verdadeiro potencial delas, os processos, procedimentos, tudo isso. Acho que era interessante percebermos um bocadinho o que é isto do BIM, quais são as peças que o compõem e o que é. E depois tenho aqui, de facto, vários temas que gostaria de discutir, assim, um bocadinho mais filosóficos, alguns deles, outros bastante mais práticos. Mas o que é o BIM? Na prática, assim, de uma forma simples, o que é o BIM? Ok. Assim, rapidamente posso tentar dar-te o que é a definição da ISO e a definição da Building Smart. Mas depois a seguir acho que vou tentar dar uma definição um bocadinho afastada desta. Exatamente. Essa definição basicamente dizem que é uma representação digital de um ativo para projeto e construção. Isto resumidamente, não aprendi de cor a definição, mas é o que diz. Eu acho que esta definição é um bocado coxa porque se esquece de dizer que é baseada em modelos tridimensionais. No entanto, acho que a ISO quer ser o mais abrangente possível e, portanto, falar de uma representação digital, porque essa representação digital pode passar por modelos, pode passar por desenhos, pode passar por peças escritas e, portanto, não se quiseram fechar na parte dos modelos. Acho que fica coxo ainda assim. Eu diria que, principalmente, estamos a falar de um processo de colaboração entre várias equipas que se apoia sobre modelos tridimensionais ricos em informação. O que é que isto quer dizer, modelos tridimensionais ricos em informação? Quer dizer que estamos a construir uma geometria 3D e que essa geometria 3D, quando carregamos em cada um dos objetos, ou seja, quando falo de um objeto, falo de uma parede, falo de um chiller, falo de um objeto qualquer de construção, quando carrego sobre esse objeto, eu tenho uma base de dados. Eu até digo muitas vezes que, se estivermos a falar do Revit, estamos a falar de uma base de dados disfarçada de software tridimensional. Mas, no entanto, tudo isto se insere dentro de um processo. Esse processo é definido por uma ISO que teve a sua última edição, se não me engano, em 2018, ou pelo menos a parte 2 dessa ISO, depois isto vai até à parte 6, mas vamos falar agora se calhar só da parte 1 e da parte 2, que tem a ver com os conceitos e princípios e a parte da entrega de um ativo de forma digital. Esta ISO descreve todo esse processo, mas na prática, no fundo, está a descrever o que é o processo normal de entrega de um projeto, coisa que fazemos até hoje, mas acho que é o primeiro standard na prática que descreve todo este processo passo a passo. Sim. E dentro deste processo passo a passo introduz uma série de novos conceitos, tais como o Common Data Environment, ou seja, um ambiente comum de dados, acho que irei falar um bocado mais à frente, e também o conceito dos modelos e dos modelos ricos em informação. A forma que encontrei para eu perceber o BIM e ao ver como é que ele está a chegar aos nossos projetos também, a outros projetos, conversas que vamos tendo, e para explicar a algumas pessoas com quem trabalho, eu vejo o BIM como 3 coisas fundamentais, ou melhor, manifesta-se de 3 maneiras diferentes nos projetos que quisermos. Temos a componente, de facto, do modelo tridimensional, a modelação.
Vejo o tema do processo, e é um tema que me é caro, enquanto gestor de projeto também tem muito a ver com o processo, e há muita coisa para resolver na forma como tudo isto se desenvolve, e portanto vejo o tema do processo, e depois vejo o admirável mundo do Common Data Environment, da gestão da informação. Parece-me que o BIM toca estas três. Olhando para isto, olhando para o modelo, quão uniformizados, ou seja, o modelo é igual para toda a gente, ou cada pessoa pega num projeto e começa a modelar e depois há um modelo que não bate certo com o outro? Como é que se define o modelo, as regras para se modelar uma coisa? Como é que isso funciona? Ok. Um tema interessante, tem muito a ver com a contratação e aquilo que eu estava a falar ao princípio, que nós ajudamos o dono de obra a contratar BIM. Estamos a falar de um processo que ainda é complexo e que nós tentamos ao máximo simplificar para tornar isto algo fácil para o dono de obra, apesar de não ser algo fácil. Estamos a falar de modelos pesados, estamos a falar, como estavas a dizer, de requisitos, estamos a falar de expectativas que muitas vezes saem furadas e saem ao lado por uma má contratação. E por isso, quando estamos a falar de modelos e do que é que pretendes receber ao fim do dia, há um documento que é muito importante, que é o EIR, também definido pela ISO 19650. EIR quer dizer Exchange Information Requirements, ou seja, basicamente quais é que são os requisitos do dono de obra, para que é que vai utilizar os modelos, para que é que os modelos vão servir. E tudo isso tem que ser descrito. Estes documentos muitas vezes podem assumir formas completamente surreais. Podemos ter documentos com 100 páginas. Fora todo o RFP, muitas vezes tens um EIR com 100 páginas. Acho isto um bocado um absurdo. E só, para além dessas 100 páginas, no princípio, muitas vezes, deste EIR, ainda tens a citação de não sei quantos standards. Portanto, ao fim, estás a ler 1000 páginas antes de conseguir chegar sequer ao projeto. Mas o modelo, eu vejo, pegando no exemplo que deste da Open Book, que estruturaram, no fundo, parte do modelo de base, ou da forma como eles vão construir o modelo de cada projeto. Cada gabinete de projeto, cada ateliê, cada gabinete de engenharia, o que for, tem a sua forma, como vai padronizar elementos construídos. Eu não sei, todos eles, por exemplo, está standardizado, todos eles, por exemplo, a parede Pladur é um elemento, ou temos os perfis e temos o isolamento e temos 2 placas de cada lado. Como é que se parte este modelo às peças? Isto é uma coisa que já vai de cada gabinete de projeto, ou é o dono de obra que vai, quando vai contratar, diz: eu quero o meu modelo partido assim? Idealmente é o dono de obra que diz como é que quer o modelo partido. Vamos dar o exemplo das medições também. Dono de obra pode querer verificar a coordenação sobre os modelos, pode querer verificar as medições, pode querer fazer análises de todo o género. Se, por exemplo, o uso das medições for pedido pelo dono de obra, ou seja, o dono de obra diz: eu quero, no tal EIR diz: eu quero medições, então o modelo tem que ser feito de uma determinada maneira. Ou seja, como estavas a dizer, eu tenho uma parede que é o tijolo, vamos imaginar que é uma parede dupla, tenho as 2 fiadas de tijolo. Sim. E tenho... reboco de cada lado. Até vamos tirar o reboco, vamos pôr o reboco com os revestimentos, por exemplo. Sim. Mas tenho as 2 fiadas de tijolo, tenho o isolamento térmico pelo meio, tenho caixa de ar, se calhar tenho capote de um lado. E depois, à parte, vou fazer 2 revestimentos diferentes, porque provavelmente esses revestimentos vão ter alturas diferentes. Sim. do que a parede. Sim. Portante. Sim. E por isso, em função do que o dono de obra vai pedir, as estratégias de modelação podem ser diferentes. Agora, cada empresa, já à partida, muitas vezes tem as suas próprias regras que não estão uniformizadas. Portanto, maneira de uniformizar isto pode ser através dos requisitos de um cliente. No entanto, não havendo esses requisitos, cada empresa vai fazer o que já tem dentro dos seus próprios standards. Portanto, não há uma norma que diga o modelo devia ser partido assim, quando temos uma parede devíamos partir o modelo portante, da camada, do isolamento, do revestimento. Não há uma regra universal que diga isso. Não há um standard universal. Não há um standard que diga isso. Talvez o mais próximo, e mais uma vez isto são os tais documentos de contratação BIM. E existem 2 documentos, um que é o BIM Form, que é, na prática, todos já devem ter falado a maioria das pessoas já deve ter ouvido falar do Level of Development. Certo. E o Level of Development vai do 100 até ao 500. E, na prática, define para cada fase, nem é propriamente ligado às fases de projeto. Eu posso definir isso como quiser para determinado projeto. Posso dizer que em estudo prévio quero que o lote já seja 300.
Sim. Se bem que, assim, de forma genérica, o lote 300 é normalmente utilizado para projeto de execução. O que é que quer dizer o lote 300? Quer dizer que as dimensões são as dimensões reais que vão ser usadas na obra e que a localização dos objetos também está no sítio certo. E existe um lote intermédio, que é o lote 350, que esse, por exemplo, define já o que eu estava aqui a dizer, que se vai partir as paredes nos seus vários componentes. Certo. Agora, a definição de até onde é que isso vai Até onde é partir, que isso vai, não há assim um standard único, até porque a equipa de projeto pode partir de uma maneira. Se tiver o preparador do Pladur a fazer um modelo, que é raro, mas pode haver um preparador do Pladur a fazer um modelo, vai partir ainda mais depois em mais camadas e eventualmente se calhar para por os ele é montantes útil. também. Pois. E então, ainda olhando para o modelo, portanto, quando nós temos um modelo, isto facilita brutalmente a vida de tirar cortes, plantas, portanto, estas visualizações todas. Isto é algo que depois é relativamente automático, certo? Certo. E as medições é outro tema que é muito comum dizer, não, agora com o BIM eu carrego num botão, está medido. Como é que vês esta ligação do modelo às medições, ao mapa de quantidades? Só voltando atrás, e se calhar houve aqui uma parte do conceito que eu não expliquei bem, mas que acho que já é mais ou menos aceito. Não, e fizeste bem de relembrar. É importante não separar o que é o modelo do que é o projeto. O projeto é o modelo e o modelo é o projeto. E se isto forem duas realidades paralelas, temos um problema. E esse problema vai ser cada vez mais grave em fase de obra. Como assim? Quando estavas a falar há bocado do modelo e consegues tirar plantas, cortes, alçados, tudo a partir do modelo, isto é o cenário ideal, ou seja, em que o modelo é o projeto. Até agora, muitas equipas que ainda não têm maturidade em BIM, muitas vezes o que fazem é que dizem, sim senhor, nós sabemos trabalhar em BIM, vamos fazer isto em BIM. E então fazem o projeto todo em AutoCAD e tens uma equipa ao lado a fazer um modelo. Sim. Vão ser sempre duas realidades separadas. O modelo nunca vai ser igual às peças desenhadas e depois em fase de obra vais ter erros e omissões, vais ter desparecimento por tudo quanto é lado. Até aí no fundo o modelo é quase uma maquete em esteroides, não é? Primeiro desenhou-se e agora, sim senhor, vamos modelar, temos um modelo bestial que pode ou não bater certo com as plantas que temos. Portanto, a ordem dos fatores é, não, vamos claramente desenhar em 3D e depois então retiram-se os elementos todos. Mas o que estás a dizer também parece-me e já chegaremos depois à fase de obra, mas o modelo é o projeto no sentido em que eu, por acaso, tirei elementos 2D, porque os elementos 2D dão muito jeito para andar com eles dobrados no bolso, numa obra, ou seja, a visualização 2D é muito útil para muitas coisas, mas a verdade dos factos é o modelo. Devia-se passar a considerar que é o modelo, não tanto os outputs do modelo, é isso? Certo. Aliás, até há um bocado a utopia que é o single source of truth. É um bocadinho uma utopia, porque depois acabas por ter several sources of truth. Isso é muito Senhor dos Anéis. É um bocadinho single source of truth. Às vezes até lembra um bocado Harry Potter, Senhor dos Anéis. Tipo uma coisa dessas. E, portanto, temos a single source of truth, temos o nosso modelo bestial. Onde eu quero chegar parece-me que a qualidade do modelo é fundamental para, de facto, depois se conseguirem extrair, seja as medições, seja estes cortes, alçados e tudo isso, porque parece-me que deve ser relativamente fácil modelar mal. Estou a ver bem. Acho que há aqui duas vertentes no BIM de pessoas que estão mais preocupadas com modelação, pessoas que estão mais preocupadas com informação. Quando vês posts no LinkedIn, normalmente falam do poder da informação e que a informação é tudo e etc. Não sei se concorda 100%, porque acho que sem uma boa modelação a informação não te serve absolutamente nada. Começa tudo na coordenação, começa tudo no projeto. Se não tiveres uma boa modelação que permita tirar cortes, peças desenhadas, que permita chegar às medições, e já vou responder à tua pergunta, não estou a fugir à pergunta, mas se não houver uma boa modelação de base, se não houver boas equipas de projeto a conseguirem modelar, não vamos conseguir ter boa informação. E eu acho que aqui é a parte fundamental e essa parte que é um dos maiores desafios até, a meu ver, hoje em dia, nas equipas de projeto. No entanto, tendo este modelo que te permite tirar essas peças de projeto, consegues outro produto derivado que são as medições. As medições é poderosíssimo desde que seja bem explicado às equipas como é que queres que tirem as medições. Fora isso, regras de medição do LNEC ainda não estão atualizadas para BIM, que tem sido o grande guia em Portugal para... Não é um standard, mas é um standard de facto. Mas ainda não estão atualizadas para BIM. Há um grupo de trabalho neste momento que está a trabalhar sobre isso, do qual fazemos parte.
e que é bastante interessante perceber várias estratégias de várias empresas para conseguir retirar medições. No entanto, é possível retirar medições dos modelos, como disse há pouco, pode requerer um trabalho extra das equipas de modelar algumas camadas de forma separada, um esforço adicional, talvez às vezes das empresas de estruturas, um esforço adicional, se calhar, das empresas de especialidades. Agora, não existe um botão em que carregas e automaticamente as medições são cuspidas como um MQT tradicional. Há várias estratégias para retirar medições. Podes retirar a partir do software de modelação, seja do Revit, seja do Archicad, tirar umas tabelas e depois começar a compor aquilo tudo em Excel. Sim. Outras estratégias passam por software adicional que vai buscar os modelos e depois arruma, tipo carrinho de compras, arruma os artigos no sítio certo. No entanto, a nossa indústria trabalha ainda com Excel, ou seja, o output destes modelos para medições vai continuar a ser Excel. O que é que normalmente nós pedimos nos projetos em que estamos envolvidos? Pedimos para que esse Excel tenha sempre uma coluna que faz a ligação de qualquer linha de medição ao modelo. Um elemento. Portanto, o que nos interessa é que a medição seja rastreável e que consigamos verificar durante a consulta, antes da consulta da empreitada, e que depois consigamos responder aos candidatos mostrando o modelo. Mas com recurso ao modelo. O botão mágico que se carrega e já está medido, estamos longe dele ainda. E eu acho que se calhar vamos chegar até uma fase, não sei se estamos perto de lá chegar, mas vamos chegar a uma fase em que pega-se no modelo, entrega-se o modelo e diz está aqui. E as medições, retirem as medições daqui. Sim. Não... Pode ser que algum dia venhamos a prescindir do tal documento em Excel que arruma as medições. Já agora, este documento faz muita falta para lhe pôr preço à frente e perceber quanto é que as coisas custam. Sim. E depois há todo o mundo de gestão contratual. Não é por acaso que eu estou a falar bastante das medições. Eu vejo muitas vezes os mapas de quantidades são uma peça secundária nos projetos. Para quem está a gerir o projeto, contratar uma obra e por aí fora... E fazer a obra, já agora, também, para um empreiteiro, é uma peça fundamental, porque, no fundo, é de alguma forma um modelo da obra, estamos a modelar a obra em Excel, se quisermos, e isso é fundamental. E eu não vejo ainda maneira de se conseguir orçamentar uma obra sem o Excel, não é? Não vejo esse passo. Portanto, algures no processo, eu penso que há de ser sempre preciso esta conversão, de conseguir tirar quantidades de algum sítio com mais intervenção manual ou menos para um Excel. Mas portanto temos este tema do mapa de quantidades, porque eu vejo muitas vezes a conversa a dizer, não, depois as medições são automáticas. Automática acho um termo demasiado forte. Que fiquem facilitadas, compreendo perfeitamente, e acho que deve ser uma ferramenta poderosa a esse nível, assim esteja bem modelado, não é? Automático, ainda não vi, não sei. O que eu vejo, por exemplo, e nós, não sei, talvez 10% dos serviços que nós oferecemos tem a ver com medições. O ato da medição em si, vamos imaginar um processo em que te demora a medir 4 semanas num processo tradicional, consegues provavelmente reduzir a parte da medição para uma semana ou até talvez um pouco menos. O que é que continua a dar trabalho? Ou seja, inverteu-se aqui um bocadinho o que era o processo tradicional da medição, em que tinhas 4 semanas para fazer, para medir à mão, sim. E uma fatia mais pequena para conseguir preços, para orçamentar a obra, no fundo, para orçamentar, fazer especificações técnicas e por aí fora. Inverteu-se um bocado essa tendência. O que nos demora mais tempo a nós é fazer essa parte do caderno de encargos e etc. Agora, essas 4 semanas estamos a reduzi-las muito provavelmente a uma semana. Sim. O processo é muito facilitado, sobretudo quando os modelos estão bem arrumados, quando estão bem feitos, quando se combinou à partida com as equipas como é que se faz. O que acontece é que o medidor tem que estar dentro do processo muito mais cedo do que no processo tradicional, porque tem que acompanhar o processo de medição. Sim. Tem que acompanhar o processo como a modelação é feita, tem que fazer uns checkpoints regulares para verificar se a modelação está em condições para depois ser medido como deve ser. Sim. Então, ainda dentro do modelo, temos o modelo, a importância está bem estruturado, temos o tema das quantidades. Temos agora o facto de, para fazer um projeto, temos N engenharias, especialidades, arquitetos e por aí fora,
Como é que isto tudo casa? Hoje em dia, os softwares são claramente compatíveis. Temos alguém que desenha em Revit, outro que desenha em Archicad, outro que desenha não sei aonde. Isto está resolvido? Ou quando contratamos um projeto temos de ter cuidado de que software é que vocês usam para eu no fim conseguir, no fundo, juntar os modelos todos, federar é o termo utilizado, portanto, quando juntamos a arquitetura com as especialidades todas no modelo do edifício. Isto já está resolvido em termos da tecnologia propriamente dita? As compatibilidades de formatos de fecheiro e de software? Resposta rápida, não. Certo. Resposta politicamente correta, está tudo espetacular. Está tudo espetacular. Ok, vou tentar explicar aqui um pouco melhor. Existe uma organização, não sei se já ouviste falar, que é a Building Smart, que é uma organização sem fins lucrativos que zela pelo Open BIM, ou seja, desenvolve e implementa formatos que permitem que exista interoperabilidade entre várias ferramentas. E desenvolvem vários tipos de formato que permitem colaboração entre equipas com recurso a software diferente. Ou seja, há sempre software. Existe o Revit, existe o Archicad, o Tekla, uma série de softwares do Bentley. Há uma míriade de... As engenharias, imagino que tenham coisas específicas, algumas delas. Sim, muitas delas trabalham, aliás, maioritariamente as engenharias trabalham em Revit. Certo. Fora, quando é estrutura metálica, agora só falando em estruturas, quando é estrutura metálica normalmente é a Tekla, o rei da estrutura metálica. Agora, existem várias plataformas diferentes que permitem criar modelos e existe um formato que é suposto uni-las todas, que é o IFC. Sim. Que é, na prática, um formato aberto, que já tem muita adoção no mercado, principalmente a versão 2x3, já vamos na versão 5, já é relativamente antigo. Já agora IFC quer dizer Industry Foundation Classes, portanto as classes fundadoras da indústria, e que na prática é um dicionário para diferentes ferramentas da mesma coisa, ou seja, a ferramenta A, B ou C vai perceber que uma parede é uma parede e sabe que essa parede tem aquela informação de base, mais informação que eu lhe quero acrescentar e que possa ser customizada. Estamos muito melhores como indústria com o IFC do que se não houvesse absolutamente nada. Agora, no entanto, em projetos em que temos muitas ferramentas diferentes, continua a ser uma dor de cabeça. Por várias razões. Uma, é um formato ainda bastante complexo. Esse formato é bastante complexo para as equipas de programação das próprias software houses que têm que depois integrar isso nos seus produtos. Cada produto modela a informação de maneira diferente, ou seja, há softwares que modelam como volumes, outros que modelam como malhas. Para casar isso tudo. Exatamente, para conseguir depois que isto seja geometrias que funcionam bem de um lado e do outro e que passam a mesma informação e que chegam com uma representação gráfica aceitável para um lado ou para o outro, isto acaba por ser bastante complexo. Não digo que tenhamos que ter um cientista atómico aqui no meio, mas é preciso um especialista pelo meio a ajudar as várias equipas a traduzir estes modelos e a georreferenciar estes modelos. Isso, quando contratamos um projeto, hoje em dia devemos ter o cuidado de com que software é que trabalham, por fazer esta pergunta e eventualmente isso ser um critério de seleção, que seria estranho para escolher uma equipa em função de software, mas esse cuidado fazia sentido ter na contratação? Em alguns casos, sim. Em alguns casos, sim, vamos imaginar. Já nos aconteceu, aliás, ou seja, temos vários projetos em que está um arquiteto a trabalhar em Archicad, estão as equipas de especialidades a trabalhar em Revit. Correram bem, a maioria dos projetos em que estamos dessa forma correram bem. Nós assumimos parte de transformar os modelos para um lado e para o outro, mas já tivemos projetos em que tínhamos uma equipa de Core and Shell que trabalhava tradicionalmente em Revit e outra equipa de fit-out que trabalhava em Archicad. E claramente achámos que isto já costuma ser difícil conseguir compatibilizar um projeto de Core and Shell e de fit-out. Repetições, uma série de coisas que têm que estar compatibilizadas e que muitas vezes não estão.
E se ainda por cima fôssemos adicionar aqui o layer extra da interoperabilidade e com os problemas que podem vir, como falta de informação às vezes, perda de informação, ia ser uma dor de cabeça para todos e provavelmente íamos aumentar de 30% o tempo de execução do projeto só a resolver problemas técnicos. E, portanto, nesse caso específico, tivemos mesmo que dizer não. Neste caso, vamos estar todos a trabalhar com uma só ferramenta. Outro caso, para te dar um exemplo, num edifício muito grande em que estamos a trabalhar, em que temos uma empresa norte-americana, mas a partir do escritório de Inglaterra, a desenvolver o modelo todo em Revit. Tradicionalmente, o arquiteto local trabalhava em Archicad, mas para conseguirem trabalhar em tempo real uns com os outros, temos isso, sim. Adaptaram-se ao Revit para esse projeto específico. E criaram uma equipa para esse projeto específico para trabalhar em Revit. Portanto, a escolha do software tem peso ainda. Ainda tem peso. No mundo ideal, era fantástico, isto era perfeitamente interoperável. Agora, vamos imaginar que tens que pôr duas equipas a colaborar em tempo real, ou seja, teres uma pessoa de um lado do oceano a mudar as paredes e outra pessoa a mudar as paredes ao mesmo tempo no mesmo modelo. Não consegues ainda fazer, a interoperabilidade não chega aí ainda. Então, temos o nosso modelo, já falámos aqui um bocadinho sobre ele, o tema do processo BIM. E desculpa se eu estou a forçar a arrumar a conversa nestas três coisas, modelo, processo e a gestão da informação, porque confesso que me ajuda a ver as coisas e a gerir, a trabalhar os conceitos na minha cabeça. Portanto, temos o modelo e essas questões todas associadas ao modelo. O BIM traz também, claramente, uma componente de processo. O modelo é uma peça complexa, quer dizer, qualquer projeto, já à partida, até desenhado à mão, já é complexo, não é? Na verdade, desenhar um edifício, mas agora temos esta preocupação extrema de as pessoas têm que trabalhar de uma maneira muito concertada, não só com o software já falámos, mas no dia-a-dia, de como é que trabalham, como é que se juntam e por aí fora. Como é que numa metodologia BIM isto funciona? As pessoas estão a trabalhar, já falaste em tempo real juntas, mas isso já acontece muitas vezes, ou ainda trabalham separadas, depois juntam-se os modelos. Como é que vês isso acontecer atualmente na indústria? Uma parte interessante dentro do processo é a parte, obviamente, da comunicação. Essa comunicação acontece principalmente... Acontece, aliás, supostamente, mais uma vez voltando à ISO, existe uma parte obrigatória que é o Common Data Environment. Certo. O Common Data Environment, como eu já disse há bocado, é um ambiente comum de dados, basicamente citando um professor da Universidade do Minho, que um grande especialista em BIM, fala de uma... Miguel Lasanha, fala de uma Dropbox em esteroides. Estavas há bocado a falar de... Aqui é uma Dropbox em esteroides, ou seja, é uma Dropbox que permite visualização, que permite, assim, os pontos principais, permite visualização, permite versionamento do que é entregue dentro dessa plataforma e permite gestão documental. Ou seja, eu consigo saber quem é que entregou, é o terceiro pé do meu tripé, digamos assim. Da gestão de informação. Mas, portanto, vamos começar então do Common Data Environment, certo? Portanto, parece essa Dropbox em esteroides. Essa Dropbox em esteroides, no fundo, acaba por ser o centro de todo o processo de colaboração. O processo de colaboração, isto depois, mais uma vez, dependendo dos requisitos do dono de obra, há milestones regulares de partilha de informação. Essa partilha de informação pode ser através de modelos, pode ser através de peças desenhadas, pode ser através de vários tipos de contentores de informação. Normalmente... costuma haver assim uma regra que é de haver partilhas regulares, semanais do modelo ou quinzenais do modelo, dependendo do espaço do projeto. Não estamos ainda todos a trabalhar ao mesmo tempo no mesmo modelo. Não estamos ainda, isso ainda não é... Pelo menos não é uma realidade. Entre engenharias e arquitetura. Imagino que no ateliê de arquitetura todos estão a trabalhar no mesmo modelo, não é? Sim. Dentro de cada equipa. Mas, portanto, não estamos ainda aí. Cada um trabalha teste quinzenal, mais ou menos. Dependendo do projeto. Vamos imaginar se for um projeto de 3 anos, se calhar é algo quinzenal. E depois isto também varia um bocado da fase em que se está. Ou seja, se calhar até pode haver uma combinação inicial de uma partilha quinzenal. Essa partilha até para as engenharias às vezes pode acontecer mensalmente numa primeira fase de projeto em que as engenharias ainda só estão a fazer peças escritas e ainda não estão propriamente a criar modelos. Agora sim, o que estavas a dizer é verdade, cada equipa
tem o seu próprio modelo. Portanto, a arquitetura vai entregar o modelo de arquitetura, a estrutura vai entregar um modelo em que só vê estrutura, o AVAC vai partilhar um modelo em que vê as condutas a flutuar no ar. E depois há um processo, dentro do processo de colaboração e de coordenação, há um processo de federar os modelos, do qual falaste há pouco, que é uma equipa como a nossa, por exemplo, que faz gestão BIM, que vai pegar nesses vários modelos das várias especialidades, que os vai juntar num só modelo, publicar esse modelo, e é sobre esse modelo que vai incidir grande parte da coordenação, ou seja, o tal clash detection que se fala muitas vezes, vai ser feito sobre esse modelo federado. E então vais verificar de forma semi-automática o que é que está a acontecer em termos de coordenação durante o projeto. Ainda dentro desse processo de colaboração e de coordenação, normalmente organizamos reuniões, também elas quinzenais ou semanais, de coordenação. Isto para quê? Para evitar que não se esteja demasiado obcecado com algumas colisões e de forma a ter o feedback das equipas do que é realmente importante. Porque ninguém melhor do que as próprias equipas sabe essa parte e, portanto, é importante ter estas reuniões. Este processo, como eu estava a dizer, esta ferramenta permite um versionamento, ou seja, a arquitetura, por exemplo, vai entregar várias vezes o seu modelo e vai carregar por cima da versão anterior, e vamos criando várias versões do modelo de arquitetura. Se alguma coisa correr mal, a qualquer altura podemos voltar atrás no tempo, olhar para a versão 10 do projeto de arquitetura e perceber onde é que houve algum problema durante o processo. Sim. E com isso vamos levando o projeto até o momento em que temos um projeto de execução, digamos assim, bom para construção. Chegamos à obra. Portanto, o BIM não morre no projeto de execução, claramente é um mundo que continua para lá da obra mesmo, não é? Mas como é que vês, ou o que é que tem acontecido na chegada do BIM à obra? Portanto, temos o projeto no modelo, temos o nosso mapa de quantidades, vamos contratar a obra. Que vantagens é que isto traz à obra? Que cuidados é que devíamos ter? O que é que esta chegada diz? O que é que acontece muitas vezes? Apesar de haver este processo todo de coordenação, vai acontecendo ao longo do processo, isto se calhar voltando só um bocadinho atrás, antes da consulta da empreitada ainda, muitas vezes, na reta final para fechar o projeto de execução, toda a gente está a trabalhar com duas vendas nos olhos para cumprir calendário. Sim. E, portanto, é quando de repente, não devia ser o caso, mas é quando de repente os clashes começam a disparar. Apesar de ter havido uma coordenação que acontece durante todo o processo, de repente nessa fase final começa a acentuar o número de colisões. E então, na maioria dos casos, isto nunca vi até agora um processo em que tivéssemos assumidamente um período de coordenação final do projeto, em que houvesse um mês que fosse para fechar o projeto antes de fazer uma entrega, antes de passar o processo para a consulta de empreitada. Então, normalmente este tempo é comido à consulta de empreitada de fazer uma revisão final de coordenação do processo. Sim. Até porque, já agora, sobre essa revisão final, há um tema, corrijo-me se eu estiver enganado, mas sei que não estou porque já falámos, portanto, acho que não vai ser preciso corrigir, mas o BIM tem muito a ver com geometria. Portanto, os requisitos cruzados entre projetos, tudo o que seja, eu chamo-lhe compatibilização funcional várias vezes, para separar da compatibilização geométrica. Portanto, assegurar que a parede tem a resistência ao fogo que precisa ter, assegurar que determinada porta satisfaz os requisitos acústicos que foram estabelecidos, assegurar que, e podemos agora continuar com exemplos ad nauseam de coisas que não têm a ver com compatibilização geométrica das coisas. O BIM não apanha isto. Isto passa um bocadinho, não vou dizer ao lado do BIM, porque as coisas estão lá, mas não há um clash detection para estas coisas. Não. Ajuda a verificar. Claro que é mais fácil verificar porque tens um modelo à frente e podes andar a analisar esse modelo, mas o BIM não tem ainda uma inteligência artificial que percebe que as coisas estão em falta. O que é que permite fazer? Permite verificar que a informação foi preenchida. Agora, se a informação está certa, ainda não consegues verificar também de forma automatizada, e não consegues verificar se o engenheiro da AVAC se esqueceu de um chiller, por exemplo. Ou se esqueceu de uma unidade interior, ou o que quer que seja. Portanto, há claramente aqui uma necessidade de olhar para o projeto de revisão, de análise, de confirmação, que depois claramente é necessário, não é? Não a diminui de maneira nenhuma. Há uma maior facilidade de aceder à informação, mas continua a ter que haver um par de olhos com... E um cérebro humano. E um cérebro no meio. Cérebro humano olhar para isso, até vir outro. E chegamos à obra.
Pronto, então chegamos à obra, com ou sem essa revisão final ter sido feita, chegamos à obra. Como é que o modelo BIM ajuda a gerir a obra, a contratar a obra, as telas finais, a preparação da obra? O que é que tem acontecido nos projetos em que vocês estão envolvidos? Ou o que é que diz a ISO? Pronto, como é que isso funciona? Chegados à obra, isso é um tema que gosto bastante, porque ainda é. Ou seja, se na parte do projeto acho que muitas equipas já estão bastante desenvolvidas, em fase de obra acho que temos as 5 maiores construtoras do país que estão perfeitamente confortáveis com isto. Tirando isso, temos casos pontuais de algumas empresas que já deram esse salto, mas continua a ser um tema Pois. um bocado mais raro. Ou seja, se pensarmos todos os projetos que existem em Portugal, talvez 30% são desenvolvidos em BIM em fase de projeto. Se calhar desses 30%, só 10% é que passam para a obra e se calhar só 5% ou 1% é que acaba com um modelo as-built. Pois, até porque, desculpa o parênteses, mas na obra tendemos a pensar no empreiteiro geral, mas a verdade é que a obra é feita em muito boa parte por instaladores, subempreiteiros e isso tudo, e começamos a entrar numa camada do mercado, apesar de termos empresas muito sofisticadas, mas muitas vezes são pequenas empresas familiares de alguém um instalador, um canalizador, um eletricista, que terá muito mais dificuldade em munir-se de todas estas ferramentas e, portanto, eu já deparo-me às vezes em obra com o empreiteiro geral que tem o músculo todo para, eu vou olhar para o BIM como deve ser, mas depois esbarra nos executantes e nas contratações que, pronto, até isto impregnar, imagino que demore. Fechando parênteses, portanto, sim, a obra, claro, vai um passo atrás, não é? Sem dúvida. E há de ser um Sim. passo mais difícil de dar, se calhar, em força. No entanto, em muitas obras temos visto exemplos muito positivos e tem funcionado bastante bem. Agora, acho que o segredo está muito ainda na contratação. A forma como a obra é contratada e a forma como os requisitos BIM estão inseridos nessa contratação continua a ser muito importante. E aí o MQT também é muito importante. Sim. Nós temos o tal caderno de encargos, o tal EIR que eu estava a falar, a dizer o que é que se quer do BIM, também é feito para a obra, fazemos para projeto, mas depois também fazemos para a obra. Mas uma maneira de marcar isso a ferro que tem que ser feito é colocar uma linha ou outra dentro do mapa de quantidades a pedir ao empreiteiro geral para dar Um preço serviço específico para fazer preparação de obra sobre modelos, para entregar um modelo as-built, para continuar o esforço de coordenação, continuar a permitir que sejam verificadas medições nos modelos. Tudo isso pode estar gravado na pedra através do MQT. Portanto, se houver um preço que foi dado para esse serviço, é muito mais fácil depois conseguir que toda a cadeia continue a desenvolver e que até, no limite, isto passe para os subempreiteiros. Várias equipas já estão a trabalhar dessa forma, ou seja, apoiam-se nos subempreiteiros como mão de obra para conseguir responder a solicitações BIM. Mas como é que, independentemente agora se contratarmos melhor ou pior, quais são as vantagens, ou seja, como é que o BIM pode ser útil ao empreiteiro, à obra? Uma dúvida que tenho sempre, o modelo passa para a posse do empreiteiro e o empreiteiro deve continuar a manipular o modelo ou o modelo deve ficar com os projetistas que o vão manipular em resposta a esclarecimentos, dúvidas? Como é que isso devia funcionar? Ok, aí há várias aproximações diferentes e muito provavelmente todos os projetos em que estamos envolvidos são quase todos diferentes. São variações. E a ISO não estabelece essa regra? Não é a este nível? De certa forma, sim, mas não é totalmente clara em relação a isso. O que é que nós defendemos e qual é que tem sido a aproximação que tem sido melhor para nós até agora? O modelo está do lado do projetista durante a fase de projeto. É entregue uma versão final do modelo no projeto de execução, já compatibilizada, coordenada, tal como falei. A partir da fase de obra, isso normalmente está nesse caderno de encargos e está nas medições, nós dizemos, olha, o empreiteiro a partir de agora é responsável por toda a modelação. Portanto, por manipular o modelo. Manipulação do modelo e depois, no final, entregar
o modelo as-built que vai servir para gerar as telas finais. E quando falamos de modelo, estamos a falar do modelo federado, com a engenharia, com as instalações. Estamos a falar de vários modelos separados, vários modelos separados que depois alguém vai federar. Ou seja, nós nunca trabalhamos sobre o modelo federado, trabalhamos no sentido de o alterar, nunca é sobre o federado, é sobre as peças soltas e vai-se federando à medida que a coisa vai andando. Exatamente, o modelo federado vai servir para verificação. Agora, continuando com esta parte da colaboração em fase de obra, os modelos passam para o empreiteiro, porque o empreiteiro, aliás, na maioria dos casos, as equipas de projeto, a partir do fim do projeto de execução, estão lá apenas para responder a pedidos de esclarecimentos e para fazer uma visita de obra de vez em quando. Não estão lá para continuar para fazer preparação de obra para o empreiteiro. E, portanto, não têm o ritmo que o empreiteiro precisa para dar resposta à frente de obra. Portanto, melhor do que ninguém são as equipas que o empreiteiro tem ou que subcontrata, ou até os próprios subempreiteiros são os melhores intervenientes para continuar a alimentar esse modelo durante a fase de obra. O que o projetista vai fazer, e é o que nós defendemos também, é responder à maioria dos pedidos de esclarecimento com um esquiço, com uma resposta por escrito, com a resposta mais rápida possível para conseguir chegar à frente de obra. O que é que acontece muitas vezes? Alterações de projeto pedidos pelo dono de obra. Pois que já ficam no limbo, quem é que as devia... Alterações de projeto por um erro de projeto que possa ser responsabilidade do projetista e então, invariavelmente, o projetista vai ter que voltar a pegar nos modelos. O cenário ideal para nós, e que testámos pela primeira vez na sede da Fidelidade, no projeto que está em obra neste momento da sede da Fidelidade e que tem tido resultados bastante positivos, é utilizar ferramentas de colaboração em tempo real, das quais falei há pouco, em que temos um modelo que está na nuvem. O empreiteiro está a trabalhar sobre esse modelo e depois temos um processo que existe para, volta e meia, dar acesso a um projetista que precisa fazer uma alteração sobre esse modelo. Portanto, o modelo está com o empreiteiro, é ele que tem as chaves, digamos assim, mas de vez em quando abre a porta a dizer, vem cá e mexe nele. Exatamente. E, portanto, é autorizada a entrada pelo empreiteiro. Fazemos isso, vou dizer uma layer só para facilitar, mas pronto, fazemos isso dentro de uma design option. O projetista está a trabalhar numa espécie de layer que dá para isolar, ver o que é que o projetista fez. Mexeu ou não. E o próprio CDE, ou seja, a Dropbox em esteroides, permite fazer a verificação de uma versão contra a outra. Portanto, conseguimos facilmente verificar o que é que aconteceu desde a entrada do projetista até a saída do projetista. Tudo isto está apoiado num procedimento que está dentro do BIM Execution Plan, que é um documento que é uma espécie de folha de... Um manual de como colaborar, exatamente. E esse procedimento está explicado nesse tal BIM Execution Plan, ou seja, começa pela fiscalização que envia um e-mail a pedir o acesso, nós damos o acesso, aliás, o empreiteiro responde a dizer que sim senhor, pode entrar, nós damos o acesso, depois o projetista responde a dizer que já acabou, fechamos novamente o acesso e o empreiteiro volta a pegar no modelo. O que é que acontece, pensando que isto é uma obra com um prazo muito curto, e em que tudo tem que ser muito rápido e não nos podemos dar ao luxo de perder tempo neste processo em que o projetista entra e volta a sair. Montámos o processo de tal forma em que o projetista, no limite, pode estar a trabalhar ao mesmo tempo que o empreiteiro no modelo. Tem uma série de perigos. Não é consensual de maneira nenhuma e é provável, ou melhor, acho que não existe ainda um enquadramento legal para isto que estamos aqui a falar. Mas tem funcionado. Temos a obra, acabamos a obra e depois há o mundo que, confesso, eu estou um bocadinho mais longe, não sei se vocês vão aí ou não, de o BIM enquanto algo que se dá a uma equipa de facilities, a quem vai gerir o edifício, ao dono do edifício, como está aqui o edifício modelado e como ferramenta de gestão do edifício. Vocês têm chegado até aí ou já não acompanham essa fase do processo? Já fui muito mais ingênuo em relação ao que era o Facilities Management a partir dos modelos. Não te vou dizer que esteja desiludido, continuo a acreditar que é uma ferramenta poderosíssima também para a gestão de ativos e para a gestão de um edifício e de um portfólio de edifícios. Nós normalmente levamos o modelo até ao que é chamado as-built.
e fazemos a verificação do as-built, fazemos a verificação Da obra, geométrica. entrega da obra. Normalmente nos requisitos nós pedimos sempre que exista uma nuvem de pontos que é feita do produto sem tetos Sim, e depois do produto com tetos, sim. que é para conseguir verificar o produto final face ao modelo. Senão tínhamos que ter uma pessoa a tempo inteiro em obra, Sim. numa determinada fase, a verificar o que é que está feito, o que é que não está feito, e a medir e a perceber se estava na altura certa. Portanto, temos a nuvem de pontos que faz esse varrimento no final da obra, temos pedido isso na maioria das empreitadas, fazemos a verificação se de facto o modelo está a corresponder à realidade. Isso apanha geometria da arquitetura, estrutura e por aí fora, não é? Isso não vai às instalações. Não, apanha as Quer instalações. dizer, apanha a geometria das uma instalações. conduta, não é? Pois, não apanha o cabo elétrico, ou o quadro elétrico, ou o disjuntor, ou esse. Não. Sim, o Quer circuito. dizer, podes abrir o quadro elétrico, abrir a porta do quadro elétrico e tirar Sim. mas tem um interesse Sim, muito já relativo. mais Aliás, relativo, sim. até é engraçado, porque um modelo para Facilities Management, em fase de obra, tu podes levar um modelo até um lote 400. O lote 400, e isto é raríssimo que haja um modelo que vá ao lote 400 em fase de obra, normalmente é uma coisinha dentro do edifício que às vezes é levada até um nível um bocado mais elevado, mas é raríssimo que um modelo inteiro seja desenvolvido para ser fabricado digitalmente, Sim. que é o lote 400 na verdade. Uhum. Para a gestão de informação, para a gestão do edifício, até é melhor teres uma geometria mais leve para conseguires manipular melhor os modelos. Portanto, é bom ter mais informação, mas uma geometria que até pode ser só um caixote para o tal quadro elétrico. Sim. Nós normalmente verificamos a geometria e verificamos uma série de informação que já foi pedida previamente no tal caderno de encargos BIM, ou seja, no EIR. Essa informação tem um nome que é COBE, que é Construction Operation Building Information Exchange, que é basicamente um standard de vários parâmetros de informação que normalmente são utilizados pelos Facilities Managers para o edifício. Ou seja, marca de um equipamento, modelo do equipamento, número de referência do equipamento. E, portanto, toda essa informação está compilada dentro de uma base de dados, dentro do modelo, mais um URL que leva para as fichas técnicas. Normalmente compilamos essa informação toda. A parte de desilusão aqui neste processo é que muitas vezes isto depois chega ao onde dobra um modelo riquíssimo em informação e a maioria das plataformas para fazer gestão de ativos neste momento ainda não estão preparadas para absorver essa informação. E, portanto, é preciso fazer aqui um desenvolvimento à medida que vai casar a informação que vem do modelo BIM com a plataforma de gestão de ativos. E aí muitos donos de obra desistem do processo a meio porque têm custos, porque têm dificuldades e pura e simplesmente também porque têm uma equipa a tratar disso para eles e, portanto, desenrasquem-se, nós não temos nada a ver com isso. O modelo acaba por morrer, algures, num disco rígido. Continua muitas vezes a ser utilizado como uma base para verificação, se vou abrir o teto aqui, vou verificar isto ali. Isso, para mim, ainda é grande parte da riqueza do que é o modelo as-built, porque passas a ter uma fonte de informação única para algo que antigamente tinhas que ir abrir 40 desenhos para descobrir o que querias primeiro. Mas, no entanto, são raros ainda os casos em que o modelo está a ser utilizado para o Facilities Management. Onde é que isto podia ser útil? Migração da informação. Ganhas um tempo absolutamente assustador na migração da informação. Migração, sim. Ou seja, um Facilities Manager, o primeiro trabalho que tem é um trabalho de reconhecimento em campo, que é, no limite, num Excel, fazer uma lista de todos os ativos que existem no edifício. Por exemplo, num edifício normal podes ter 2000 ativos. Ou seja, um edifício em que já trabalhámos juntos, por exemplo... Candeeiros, aparelhos, tudo, todas Nem chegas aos candeeiros, estamos apenas a falar de equipamentos de grande porte que requerem manutenção. Os candeeiros é demasiado volátil para ser uma informação fiável. E quando dizes migração, estás a dizer não só ter essa informação, como passá-la a outro quando quer que ela chegue. Beber os dados todos, ou seja, teoricamente tu consegues pegar numa base de dados que está no modelo BIM e passá-la toda para essa plataforma de gestão. E portanto aí ganhas imenso tempo nessa migração. A atualização dessa informação também poderia continuar a ser feita. E portanto aí também são os grandes ganhos que podias ter para o Facilities Management. O outro ganho é a detecção de onde estão os problemas. Não é que o modelo te vá dar um alerta a dizer que o problema está aqui. Quer dizer é que quando tens que mandar uma equipa para o terreno, consegues verificar no modelo exatamente onde é que está o determinado equipamento e instruir a equipa que vai ao terreno antes de andar aí aos apalpões
Sim. no edifício. Boa. Então, eu acho que com isto ficámos com uma visão muito forte e bastante abrangente do que é o BIM e eu não tenho a certeza, agora a falar ali para aqueles senhores que nos estão a ouvir daquele lado, não tenho a certeza se vamos partir isto em episódios ou não, é uma coisa que veremos depois na edição, mas provavelmente se partirmos é aqui e caso estejam a ouvir esta mensagem, quer dizer que isto continua já noutro episódio a seguir, uma conversa agora munidos deste conhecimento do que é o BIM, vamos continuar a conversa à volta de uma conversa mais filosófica de como é que isto impacta a indústria e por aí fora. E, portanto, até já.